Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui para a conclusão da nossa lição de número 13 da revista da Betel, da revista da Escola Dominical da Betel, onde durante esse trimestre estivemos aprendendo sobre os 10 mandamentos. E nessa lição de número 13, nós abordaremos como é que, aprendendo com os 10 mandamentos, que são os pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicados na vida contemporânea. Não é porque Cristo veio, a graça de Deus se manifestou, que a lei foi esquecida. Não. Esses valores éticos e morais dos 10 mandamentos são valores eternos, são aquilo que realmente Deus quer. Por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses adiante de mim. Deus espera que nós não tenhamos a mais ninguém como Deus, a não ser Ele. Não farás para ti imagem de escultura. Deus também espera que nós jamais colocaremos a idolatria em nosso coração, ou qualquer ídolo que não vamos nos prostrar, como se fosse Deus. Não importa se é imagem de ouro, de prata, de gesso, de barro, nós não devemos adorar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é outro valor, princípio, que nós jamais devemos tomar o nome de Deus em conversas vãs. Lembra-te do dia do sábado para o guardar e o santificar. É que devemos lembrar de Deus, não é? Nesse dia do sábado, seja você guardando sábado ou domingo, que é o dia da ressurreição, devemos tirar sim um dia para Deus, e esse é o princípio. Honra pai e mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Outro maravilhoso, temos que honrar os nossos progenitores, pai e mãe, não é? Devemos ter essa honra, isso é princípio familiar. Não matarás, o valor da vida humana. Não adulterarás, a santidade do matrimônio. Não furtarás, a proteção da propriedade, daquilo que não é nosso. Não dirás falso testemunho, compromisso de falarmos a verdade. E não cobiçarás, cuidado com os nossos desejos, não é? Então, esses valores éticos, morais dos 10 mandamentos são muito importantes. E no texto áureo, lemos 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Tudo que está escrito por nosso ensinamento. E estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Conforme o fim vai se aproximando, devemos atentar em tudo que está escrito, tudo que está avisando a Bíblia para o nosso ensino, para quem são chegados o fim dos séculos. A verdade prática é que fomos libertos da escravidão do pecado, para pertencermos a Deus e vivermos segundo a sua vontade. E devemos viver segundo a sua vontade em todas as áreas da vida. E tudo que fizermos deve glorificar o nome de Deus. Vamos ao texto de referência, é o Salmo 119, e nós vamos ler do verso 97 ao verso 103, onde lemos assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O que nós notamos aqui?
nesses versos, notamos lei, no verso 97, mandamentos, no verso 98, testemunhos, no verso 99, preceitos, no verso 100, não é? Palavra, no verso 101, verso 102, juízos, não é? Então, vemos aqui que tudo está associado à lei, mandamentos, testemunhos, preceitos, juízos, estatutos, tudo isso nos é revelado no Salmo de número 119. Vamos ao esboço dessa lição de número 13. Nós vamos introduzir ela falando dos 10 mandamentos. Vamos, no ponto 1, mostrar que Cristo é o cumprimento da lei. No ponto 2, os 10 mandamentos e a vida prática e ética. No ponto 3, trataremos dos princípios básicos dos 10 mandamentos e concluiremos essa lição. Vamos à introdução. Os 10 mandamentos possuem uma riqueza de princípios para a vida prática do povo de Deus. Com o auxílio do Espírito Santo e o amor de Deus que em nós é derramado pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, é necessário e possível aplicar tais princípios em todas as áreas da vida, enquanto estamos passando pela terra como peregrinos aqui. Esses mandamentos são altamente protetivos e manifestam o amor e o cuidado que Deus tem para cada um de nós, principalmente se observamos com atenção os mandamentos. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, falando de Cristo, o cumprimento da lei. A lei de Deus revela seu caráter divino. Em ambos os testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo, esses valores morais são ensinados como princípios eternos, pois são eles a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, verso 18. O ponto de partida aqui, para nós estudarmos, é que os princípios de Deus são eternos. Falemos um pouco da lei moral, da lei civil e cerimonial. A lei se dividia dessa forma, moral, civil e cerimonial. E é de extrema importância saber distinguir cuidadosamente as diferenças entre a lei cerimonial, as leis civis ou judiciais e a lei moral, pelo qual o Criador estabelece a conduta moral de todas as criaturas para todos os tempos. A lei moral, ela continua válida, pois é o padrão justo e eterno para a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. A lei civil, que é composta por leis que regiam Israel como nação debaixo de Deus ou sob Deus, nela havia orientações para guerras, restrições ao uso da terra, regulamentos para dívida, penas por violações e código legal para Israel. Já a lei cerimonial tratava das festas de adoração, dos alimentos, da pureza ritual, da conduta dos sacerdotes, como está no livro de Levítico. A lei cerimonial, que trata do culto e dos sacrifícios, apontava para Jesus Cristo, sendo ele a sombra das coisas futuras. Colossenses, capítulo 2, verso 7, Hebreus, capítulo 10, verso 1. A lei civil foi dada a Israel como uma nação, demonstrava um governo teocrático. A lei moral revela o caráter santo de Deus. Romanos, capítulo 7, verso 12 e 14. E a lei é santa, como Deus é santo. Lembremos-nos que essa classificação não significa que são as 3 leis independentes, mas sim uma lei só que trata de diferentes aspectos na vida de Israel.
Falemos de Cristo e a nova aliança. Nós já vimos na primeira lição sobre os 10 mandamentos, como resultado da revelação de Deus no Sinai, ratificando o pacto iniciado na libertação de Israel da escravidão do Egito e por ocasião da instituição da Páscoa, Êxodo 24, verso 8. Assim, no Sinai, Moisés é o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel, Êxodo capítulo 19, verso 3 a 9. Com a vinda de Jesus Cristo na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, ele, Jesus, estabeleceu a nova aliança, que é o testamento no seu sangue, Mateus capítulo 26, versículo de número 28. Jeremias também profetizou sobre a nova aliança, Jeremias 31, verso 31 a 33. Portanto, a antiga aliança exerceu um papel de tutor até a chegada da nova aliança, Gálatas capítulo 3, verso de número 23 a 25. Cristo, o cumprimento da lei. Já vimos anteriormente que nosso Senhor Jesus não veio para abolir a lei e os ensinamentos dos profetas, mas veio para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. O apóstolo Paulo escreveu que não há ser humano que seja declarado justo, tendo como base a obediência à lei. Romanos 3, 19 ao verso 20. A lei só revela a nossa necessidade de perdão, nossa incapacidade de agradar a Deus por recursos próprios. Mas Cristo cumpriu a lei. Cristo é o fim da lei para aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, verso 13. Essa é a doutrina fundamental da fé cristã. Não é possível compreender a morte de Cristo sem uma compreensão das exigências da lei. Jesus Cristo cumpriu a lei, foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Tomou sobre si os nossos pecados e efetuou a perfeita e eterna redenção pela nossa alma. Hebreus capítulo 9, verso 12. Portanto, o que a lei revela? A lei revela o caráter divino de Deus. Vamos ao ponto 2 da nossa lição, os 10 mandamentos e a vida prática. Podemos destacar no estudo dos 10 mandamentos 3 princípios que devem nortear o nosso viver ao longo da jornada cristã. Primeiro, falemos dos padrões de Deus. Segundo, do nosso relacionamento com o próximo. E também aqui um manual de adoração e conduta. Vamos a esses princípios, os padrões perfeitos de Deus. O fato de não estarmos mais debaixo da antiga aliança não significa que os padrões de Deus deixaram de existir ou que não são mais exigidos. Tais pensamentos podem servir até como justificativas para um viver que torna a graça de Deus em libertinagem, conforme é mencionado por Judas na sua epístola, no verso 4. É crucial termos em mente que os 10 mandamentos revelam algo do caráter moral de Deus, e nesse Deus em que não há mudança e nem sombra de variação. Tiago 1, verso 17. O Senhor Deus nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou da potestade das trevas para sermos dele e vivermos de acordo com a vontade dele. Em Cristo é sim possível uma vida de fidelidade a Deus em amor. Mateus 22, verso 36 ao 40.
E é esse o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. 2 João, verso 6. O Senhor Deus ordenou aos seus discípulos que se dedicasse a ensinar todas as coisas que ele tinha mandado. Mateus 28, verso 20. Todos precisam conhecer os padrões de Deus. Todos necessitam ser participantes da natureza divina. E todos precisam andar em espírito. Conduzem a lei. A lei conduzem à manifestação prática do amor. Escrevendo sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos afirma que o amor cumpre a lei. Romanos capítulo 13, verso 10. João nos diz que o amor nos guia para cumpri-la. A ideia prática aqui é que o amor e mandamentos caminham juntos. O amor é o motivo para obedecer, enquanto os mandamentos nos dirigem a esse amor. 1 João capítulo 5, verso 3. Quando Jesus assinala que o cumprimento da lei e dos profetas está em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, a base é o amor. Mateus 7, verso 12. Mateus 22, verso 37 ao 40. Sem o exercício do amor, é impossível que guardemos os mandamentos. João capítulo 14, verso 21. No identificado discurso de despedida, João capítulo 13 ao capítulo 16, logo no início o Senhor diz a um grupo de discípulos que estavam preocupados e aflitos por ouvirem que Jesus iria partir e que eles não poderiam acompanhá-lo, que o que ele esperava deles é isso: amem uns aos outros. O padrão de comparação, quando esse amor é o amor de Jesus. João capítulo 13, verso 1, diz que Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim. João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus identifica-se com um novo mandamento. São aqui, o amor, são um manual e guia para adoração e conduta, que era o que era a lei. Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Por exemplo, no primeiro mandamento temos o objeto de adoração, Deus. No segundo, os meios de adoração, sem idolatria. No terceiro, a maneira de adoração, sem tomar o nome de Deus em vão. E no quarto, temos o tempo de adoração, o dia de adorarmos. Esses mandamentos tratam de nossa referência e reverência e de nosso respeito pela pessoa de Deus. Temos aqui a autoridade e a glória de Deus. Portanto, nossa atitude para com Deus refletirá em nossa atitude para com a família e também para com o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. O nosso relacionamento com o próximo e com a família. Vamos ao resumo do tópico 2. Os 10 mandamentos estabelecem para nós regras e padrões de justiça e nos conduzem a um amor prático com o nosso semelhante e nos guia a uma adoração verdadeira para com o nosso Deus. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, tratando os princípios básicos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vão além de uma conformidade externa e superficial aos seus mandatos. Eles tratam com o coração, com os motivos, com os desejos, com os pensamentos do coração. Não devemos olhar apenas na letra da lei para discernirmos os princípios básicos dos 10 mandamentos e sermos norteados por eles.
É preciso ir além da leitura e da memorização ou da verbalização e demonstrações exteriores. É crucial a experiência do novo nascimento, a ajuda do Espírito Santo, o ato de estar em Cristo e assim ser movido pelo amor a Deus e ao próximo. Mateus 23, verso 24. Esse foi o erro dos fariseus que Cristo apontou tantas vezes. Eles interpretavam os mandamentos como algo puramente legal e superficial, guardavam a letra e se esqueciam do espírito da lei. Marcos, capítulo 7, verso 13, Romanos 7, verso 5, 2 Coríntios 3, verso 6. Por natureza, todos os homens preferem que a religião seja algo mecânico, algo que se possa realizar por si mesmo com as próprias forças. Mas entendemos que cada mandamento trata de um grupo de pecados. Os pecados mencionados nos 10 mandamentos representam grupos de pecados relacionados similares. Ou seja, cada mandamento específico encabeça outros pecados semelhantes. Cada mandamento particular trata com uma categoria ou classe de pecados que estão relacionados. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, o mandamento não matarás inclui muitos outros pecados. De acordo com o Sermão do Monte, inclui o ódio, a raiva, a injustiça, a indiferença, as palavras abusivas, o desprezo, até mesmo qualquer desejo ou inclinação para fazer mal ao próximo. Mateus 5, verso 21 e 22. Cristo ensinou no Sermão do Monte que a pessoa que usa palavras abusivas ou desprezíveis para com o seu irmão, ele é tão culpado quanto um homicida. E esses sentimentos manifestam o mal que podemos realizar ao próximo, e não o bem. Efésios 4, verso 31, 1 João 3, verso 5. Falemos dos mandamentos que exigem uma vida prática. Em outras palavras, podemos dizer que os mandamentos são negativos e positivos. Eles são expressos negativamente para enfatizar a pecaminosidade dos homens, mas sempre vão além dos elementos negativos e nos conduzem também ao elemento positivo. Podemos ver nesse exemplo em Hebreus 13, verso 5, aonde o mandamento não cobiçarás significa não apenas que deixemos a ganância, mas sim que estejamos contentes com aquilo que temos. Em outras palavras, gratidão e contentamento são um aspecto positivo do 10º mandamento. Mas um exemplo está em Efésios 4, 28, onde aprendemos que além de deixar o roubo, deve-se trabalhar com as mãos honestamente e repartir com o que necessita. Os 10 mandamentos, então, tratam do coração com os motivos, os desejos, os pensamentos do coração, e trata-se de outros pecados envolvidos com o mandamento. Vamos à conclusão. O fato de os 10 mandamentos expressarem a vontade de Deus e revelarem o seu santo caráter deve mover-nos a estudá-los, procurando discernir os princípios nele contidos. Evidentemente que, para tanto, devemos ser norteados pela contínua ação do Espírito Santo e pelo amor a Deus, visando um viver que agrade ao Senhor, que testemunha a todos a nossa salvação e o plano de Deus para a humanidade, e tudo feito para a glória de Deus. Com isso, nós encerramos mais uma revista da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da Betel,
onde estivemos falando do Decálogo, dos 10 mandamentos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas, com mais de 7.300 vídeos para você. Há bastante conteúdo bíblico, lições de escola dominical, lições de teologia do curso da ETAD. Mesmo que você não é aluno, você quer aprender, você quer desenvolver, quer aumentar o seu conhecimento, entre ali, assiste às aulas. Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.